Olá, pessoal, aqui é a professora Karine. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de análise estrutural 2. Nós já vimos dentro de análise estrutural 2 o princípio dos trabalhos virtuais, vimos também como solucionar uma estrutura através da tabela de Kurt-Baer. E hoje nós vamos ver como solucionar a estrutura pelo método das forças. Então, para a gente solucionar uma estrutura hiperestática, que são aquelas em que o número de reações de apoio é maior que o número de equações de equilíbrio disponíveis, ou seja, nós temos aí um sistema indeterminado, é necessário a gente considerar os 3 grupos de condições básicas da análise estrutural, que são as condições de equilíbrio, condições sobre o comportamento dos materiais e as condições de compatibilidade. Portanto, nós vamos retirar algumas condições da nossa estrutura hiperestática e a gente vai transformar essa estrutura em uma estrutura isostática. Por que isso, pessoal? Se a gente fosse colocar as incógnitas na nossa estrutura, da nossa estrutura real, para um sisteminha matemático mesmo, a gente teria um sistema indeterminado. Então, convencionalmente, ou seja, pelos métodos convencionais, nós não conseguiríamos determinar o comportamento dessa nossa estrutura. Na prática, a metodologia que é utilizada pelos métodos das forças para analisar uma estrutura hiperestática é somar uma série de soluções básicas. Lembra que nós fizemos isso no princípio dos trabalhos virtuais? A gente somava casos básicos, casos mais simples. Então, nós vamos somar uma série de soluções que satisfaçam as condições de equilíbrio, mas que não satisfaçam as condições de compatibilidade da estrutura original, para que na superposição, quando a gente juntar tudo, essas condições sejam restabelecidas as condições de compatibilidade. A estrutura utilizada para a superposição de soluções básicas é, em geral, uma estrutura isostática auxiliar, obtida a partir da estrutura original pela eliminação de vínculos. As forças ou momentos associados a esses vínculos que serão liberados são as incógnitas dos problemas e são denominados hiperestáticos. Vamos a um exemplo. Nós temos para essa estrutura que calcular as reações de apoio e montar o diagrama de momento fletor, o diagrama de esforço cortante e o diagrama de esforço normal. Primeiramente, vamos verificar como a estrutura provavelmente irá se comportar. Peço que vocês deem uma pausa no vídeo, desenhem a estrutura aí no caderno de vocês e logo depois desenhem com uma linha tracejada esse comportamento que vocês acreditam que a estrutura terá, Pausem o vídeo então, que eu quero que vocês façam passo a passo comigo, porque só assim as dúvidas vão surgir. Então, vamos lá. Observem que a nossa estrutura possui uma força horizontal de 10 kN, que fará com que a barra AC, lá no ponto C, se desloque para a direita. O carregamento distribuído vai fazer com que a nossa barra CD tenha as fibras de cima comprimidas e as fibras de baixo tracionadas. E, por fim, a barra BD vai ter o comportamento similar à nossa barra AC. Desenharam aí? Então, vamos ver. Olha aí. O comportamento da nossa estrutura, o deslocamento que a nossa estrutura tende a sofrer, é esse determinado pela linha tracejada, certo? Então, lá no nosso ponto C, haverá um deslocamento. A nossa barra CD será submetida aí a uns esforços que vão comprimir as fibras de cima, tracionar as fibras de baixo, e a nossa barra BD
também vai sofrer um deslocamento para a nossa direita, certo? E assim nós teremos o possível deslocamento da nossa estrutura. O nosso próximo passo é determinar as reações de apoio. Então, nós temos aí em A um apoio de terceiro gênero e em B um apoio de segundo gênero. Peço que vocês novamente pausem o vídeo e desenhem aí as reações de apoio que acontecem nessa estrutura. Bom, vamos lá. Nós temos ali em A um momento, certo? Temos uma força vertical em A e uma força horizontal em A. E em B, nós temos uma força vertical e uma força horizontal. Certo, pessoal? Alguém aí desenhou diferente disso, encontrou alguma outra coisa? Compartilha aí com a gente. O próximo passo, depois da gente determinar, não precisa determinar quais são as reações, até mesmo porque, como nós temos um sistema indeterminado, nós não conseguimos encontrá-las. O nosso próximo passo para resolver pelo método das forças é determinar o grau de hiperestaticidade. O que é isso? Nós já vimos que o grau de hiperestaticidade é igual ao número de incógnitas menos o número de equações. Então, vamos lá. Nós temos 5 incógnitas, MA, VA, HA, VB e HB, e nós temos 3 equações: o somatório de momentos, o somatório dos esforços verticais e o somatório dos esforços horizontais. Então, o nosso grau de hiperestaticidade é igual a 2. O que esse grau de hiperestaticidade determina para a gente? Ele indica, vamos gravar esse número, ele indica que nós vamos precisar remover 2 reações para deixar a nossa estrutura isostática e assim desenhar, montar o nosso sistema principal. Então, esse valorzinho aí de 2 do nosso grau de hiperestaticidade é extremamente importante para a gente. É ele que determina o número de reações que a gente vai ter que tirar da nossa estrutura para transformar essa estrutura em uma estrutura isostática, para aí sim conseguir resolver. O que é esse sistema principal que nós vamos encontrar? É um modelo isostático adotado para solucionar a estrutura hiperestática. Quando a gente retira 2 reações, como o momento em A e a força em B, aqui, ó, ainda nessa estrutura, vamos retirar, por exemplo, o momento em A e a força HB, por exemplo. A gente muda, a gente altera esse vínculo em A, ele passa a ser um vínculo em que as restrições são apenas as forças verticais e horizontais, ou seja, a gente transforma esse apoio, que era de terceiro gênero, para um apoio de segundo gênero. E se a gente em B tirar a nossa força horizontal B, nós teremos então um apoio de primeiro gênero que terá restrições apenas em VB, apenas uma restrição vertical. O sistema principal, ele será formado a partir do momento que a gente retira essas forças. Vamos ver como é que funciona. Aqui, ó, na prática, nós teríamos que retirar vínculos, retirar apoios e substituir esses apoios por forças. Então, só para ilustrar mesmo para vocês, nós retiraríamos os nossos apoios e no lugar desses apoios nós colocaríamos forças, certo, pessoal? Então, a gente retirando esse momento e essa força horizontal, a gente passa a chamar eles de X1 e X2.
Quando a gente altera aqueles vínculos, como eu falei, né, transforma um vínculo de terceiro gênero, né, para um vínculo de segundo gênero e um vínculo de segundo gênero em um vínculo de primeiro gênero, a gente também altera o comportamento da nossa estrutura. Observem que, anteriormente, aqui em A sofria esse mesmo comportamento, em AC, né? Em C, D, sofria esse mesmo comportamento, mas nós tivemos uma alteração na nossa barra AD. O comportamento da nossa barra AD, ele sofre uma mudança por quê? Como teve a alteração de vínculo, então ele não restringe mais esse movimento para a direita. Certo, pessoal? Esse novo sistema que a gente criou, ele é chamado de sistema principal. E a gente chama esse sistema principal de caso zero. Agora, a gente vai encontrar os valores de x1 e de x2 para que, junto com o carregamento, a gente componha os vínculos de apoio que foram eliminados. Aqui, só para que vocês vejam ilustrado, né, o nosso deslocamento referente à nossa força 1 para o caso 0 e o nosso deslocamento referente à nossa força 2 para o caso 0. Vamos ver na prática como isso acontece. O primeiro passo, né, nós já transformamos a nossa estrutura. Nós tínhamos primeiramente uma estrutura com outros tipos de apoio aqui, né? Nós tínhamos essa mesma estrutura e os apoios eram diferentes. O primeiro passo é a gente pegar a estrutura aqui do caso 0 e aplicar os carregamentos reais. A partir daí, nós vamos determinar o diagrama de momento fletor, certo? Então, vamos lá. Para que isso seja feito, a gente precisa, primeiro, determinar quais são as nossas reações de apoio, certo? E quero que vocês deem uma pausa no vídeo aí novamente e determinem onde ficam essas reações de apoio. Em A, nós teremos uma força vertical e uma força horizontal. Em B, nós teremos também uma força vertical, apenas, né? Por quê? Nós mudamos o vínculo e a única restrição que o vínculo de primeiro gênero tem é essa força vertical. O nosso próximo passo é determinar quem são essas forças, né? Quem é VA, quem é VB e quem é HA. Deem uma pausa no vídeo novamente e determinem quem é VA, quem é VB e quem é HA. Continuando, nós temos que HA vai ser a nossa força de 10 kN, certo? O somatório de forças verticais, nós temos VA mais VB igual a 5 vezes 8. O que é esse 5 vezes 8? É o nosso carregamento distribuído multiplicado pela extensão da nossa barra, né? 5 kN por metro vezes 8 metros. Então, nós vamos ter aí VA mais VB igual a 40 kN. E o somatório de momento em B igual a 0. Vocês podem escolher A, vocês podem escolher B, tanto faz, viu, pessoal? O somatório de momentos em B, por exemplo, igual a 0. Então, nós temos a força VA, que multiplica 8 metros, que é a distância em relação ao nosso ponto B. Nós temos a força HA, que multiplica 2 metros. Por que 2 metros? Toda a nossa barra AC possui 6 metros. A nossa barra BD possui 4 metros. Então, a diferença, a distância que causa o momento nessa nossa estrutura, ela é relacionada a 2 metros aí de diferença. Nós temos ainda, produzindo um momento lá em B, a nossa força de 10 kN vezes 4 metros.
E no sentido oposto, nós temos então menos 40 quilonewtons, que é a força resultante do nosso carregamento distribuído, que multiplica 4 metros. Então, o nosso VA ele será de 12,5 quilonewtons. Logo, se nosso VA mais nosso VB é igual a 40 quilonewtons, nosso VB é de 27,5 quilonewtons. Ok? Dúvidas aí, pessoal? Tendo dúvidas, manda lá que a gente responde, hein? O nosso próximo passo, pessoal, é determinar o momento para o nosso caso zero, certo? Peço que vocês deem uma pausa no vídeo aí e com os valores dos apoios que nós encontramos, determinem o momento, o gráfico, né, o diagrama de momento fletor para o nosso caso zero. Vamos lá, a nossa barra AC, ela terá o seguinte comportamento. E o valor do momento máximo ali será de 60 quilonewtons vezes metro. A nossa barra CD, ela tem um carregamento distribuído, certo? Então, ela terá esse comportamento, 60 quilonewtons. E nós já aprendemos como que a gente determina esse valor aqui, que é de 40 quilonewtons. Certo, pessoal? O nosso próximo passo é a gente determinar as nossas reações de apoio, o nosso diagrama de momento fletor para o caso 1. Lembra que lá no início nós retiramos os esforços de momento em A e os esforços de HB? O que nós vamos fazer? Transformar esse momento em A em um valor de 1 kN vezes metro e, no caso 2, nós tiraremos aquela força horizontal em B e o valor dela será de 1 kN. Então, para essa situação aí, quais seriam os nossos, as nossas incógnitas e depois qual seria o nosso diagrama de momento fletor? Então, deem uma pausa aí e determinem os esforços que nós temos em cada um dos nossos vínculos. Nós temos em A um esforço vertical, em B um esforço vertical e em A nós temos também um esforço horizontal. Quem seriam os valores, aliás, quais são os valores desses nossos esforços? HA será igual a zero, né? Nós não temos nenhuma outra força horizontal. As forças, o somatório de forças verticais, VA mais VB, tem que ser igual a zero. E o somatório de momento em A, ou então o somatório de momento em B, tem que ser igual a zero. Pegando o somatório de momento em A igual a zero, nós teremos a força VA em 8 metros, mais 1 kN, igual a zero. Então, VB é 1/8 kN e VA, consequentemente, o mesmo valor, 1/8 kN. Por que os dois deram positivas? Porque nós já assumimos sentidos opostos para essas forças. Então, já está tudo ok. Próximo passo. Pausem o vídeo e determinem o diagrama de momento fletor para essa estrutura. Primeira coisa, nossa barra AC tem aí um momento, né? Já acontece um momento nela de 1 kN vezes metro. Consequentemente, a nossa barra CD terá também um momento inicial ali de 1 kN vezes metro e terminará em zero. E na barra BD, nós não temos nenhum tipo de momento nela. E o caso 2, como eu falei para vocês, nós vamos retirar o esforço horizontal em B
e colocaremos um valor para ele de 1 kN. Sempre 1 kN. Assim como nós fizemos lá nos princípios dos trabalhos virtuais, que a gente colocava uma força unitária atuando na estrutura, no ponto em que a gente queria descobrir o deslocamento, nós vamos utilizar isso também para o caso 1 e o caso 2 no nosso método das forças. Então, aqui a gente transforma essa força horizontal em B em 1 kN. E a partir daí, vocês vão determinar os esforços que acontecem na nossa estrutura. Então, deem uma pausa no vídeo novamente e determinem para mim quem são as forças que atuam nessa estrutura. Então, pessoal, nós teremos em A e em B esforços verticais e em A nós teremos ainda um esforço horizontal. Vamos determinar os valores desses esforços, certo? O somatório de forças horizontais ele deve ser igual a 0. Então, nós temos aí HA e HB. O somatório desses dois valores deve ser igual a 0. Logo, HA será igual a 1 kN. O somatório dos esforços verticais deve ser igual a 0. Então, nós teremos VA mais VB igual a 0. Para determinar quais são os valores de VA e VB, nós temos o recurso do momento. Nós temos, então, o somatório de momentos em A igual a 0, menos VB vezes 8, mais 1 vezes 2. Logo, VB e VA são iguais a 1/4 kN, ok? O nosso próximo passo agora é determinar o diagrama de momento fletor. Para esse caso, 2. Nós teremos na nossa barra AC o seguinte comportamento, onde o valor máximo do momento vai ser de 6 kN vezes metro. E irá começar a nossa barra CD, começará com 6 kN, terminará lá em 4 kN. E a nossa barra DB começará com 4 e terminará com 0 kN, ok? Só fazendo uma ressalva aqui, né? A nossa estrutura, ela não está flutuando, então nós temos aqui o apoio dessa maneira, então. Tá, pessoal? Então, nós já definimos quais são os nossos diagramas de momento fletor para cada um dos nossos casos. Caso 0, caso 1 e caso 2. O método das forças, o que ele determina? Que a gente vai encontrar aqueles valores de x1 e x2 pelo deslocamento que ocorre na estrutura. E nós já estudamos que o deslocamento será dado por essa fórmula aqui, né? Às vezes o delta aqui, ele aparece como o triângulo, né? Mas tanto faz, pessoal. Na nomenclatura em sala de aula nós tínhamos usado o triângulo. Mas é delta de qualquer maneira e determina o deslocamento. E dentro do método das forças, ele diz ainda para a gente que o deslocamento do caso 1 com o caso 0, mais o deslocamento do caso 1 com o próprio caso 1 vezes a força que a gente quer encontrar o valor, mais o deslocamento do caso 1 com o caso 2 vezes esse valor de x2 que nós queremos encontrar é igual a 0. E o mesmo serve para a análise caso 2, caso 0, caso 2, caso 1, caso 2, caso 2. Isso daí será o nosso sistema, é o sistema que nós vamos utilizar para encontrar essas variáveis. E esse sisteminha, ele é chamado de matriz de deslocabilidade. Então, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que relacionar os casos entre si para encontrarmos o deslocamento final que nós queremos. Assim, a gente vai chegar ao nosso objetivo, que é determinar
quais são esses valores de X1 e X2 e determinar os diagramas de momento fletor, esforço cortante, esforço normal da nossa estrutura real. Então, vamos começar. Primeira relação que nós vamos fazer é do caso 1 com o caso 0. Utilizaremos a nossa fórmula de deslocamento e para a gente, como nós já determinamos os nossos valores aí, né, de momento, os nossos diagramas de momento, o melhor meio é a gente determinar esse deslocamento pela tabela de Kurt-Baer. Em cada uma das situações, a gente vai ter que determinar esse deslocamento barra a barra. Começando, primeiramente, barra AC. Então, é o deslocamento do caso 1 com o caso 0 para a barra AC. Na barra AC, nós temos aí o triângulo para o caso 0 e nós temos para o caso 1 um retângulo, certo? Então, vamos lá para a tabela de Kurt-Baer. Eu peço que vocês tenham em mãos a tabela de Kurt-Baer e vocês precisam ir dando um pause aí para ir olhando a tabela, conferindo o resultado, sempre nesse esquema, tá, pessoal? Então, indo para a tabela de Kurt-Baer, certo? Nós temos um retângulo e um triângulo. Então, qual será a nossa integral? O valor da nossa integral é meio S e K. O que eu quero chamar a atenção para vocês, lembra que nós conversamos? Quando eles estão para lados opostos, o sinal ele vai ser negativo. Então, nós temos meio S e K. Façam um cálculo aí, tá, pessoal? Pausem o vídeo, façam o cálculo e confiram. O valor do nosso deslocamento para a barra AC é menos 180, lembrando de sempre colocar aquela parcela 1 sobre EI, né? Lembrando de sempre utilizá-la. Então, menos 180 dividido por EI. Seguindo, agora nós vamos fazer a análise do deslocamento do caso 1 com o caso 0, a barra CD. Vamos observar qual é o diagrama que nós temos em cada um dos casos. Abaixo nós temos essa curva, certo? Um pontilhado aí e um triângulo. Lembra que nós conversamos que para resolver situações assim, em que nós temos aqui, como no caso 0, uma superposição de casos básicos, a gente vai analisar a barra para o caso 0 e caso 1 com o triângulo e depois com a nossa parábola, certo? Então, inicialmente, analisando com o nosso triângulo, nós temos 1/3 S e K. Eles estão em lados opostos, então, menos 1/3 S e K. Façam os cálculos novamente e vamos conferir. Para o deslocamento barra CD para o triângulo, lembrando que nós não fizemos ainda a barra toda, nós só fizemos o triângulo, nós temos menos 160 EI, ok? Seguindo, agora a gente tem que fazer a relação entre a parábola e o triângulo, ok? Seguindo aí, então, parábola e triângulo. Também tem pra gente 1/3 de S e K. Lembrando que os valores, eles vão ser diferentes. Então, a gente tem que observar aí. K, na situação anterior, era 60. K, na nossa situação atual, é 40. Beleza, pessoal? Então, nós temos aquela primeira parcela que nós já realizamos o cálculo, certo? Desconsiderem aqui esse S e K, ok? E a segunda parcela vai ser esse menos 1/3 S e K. Repito, desconsiderem essa parcela aqui de S e K, que houve um erro de digitação, ok?
Então, nós temos essa parcela aí, menos 320 sobre 3 é I. O nosso valor total será... faltou analisar ainda a barra DB, né? O que acontece com a barra DB? Nós não temos nenhum momento nas barras, certo? Nenhum momento. Então, esse deslocamento da barra DB será igual a zero, ok? Aquela parcela anterior da barra CD, ela dava um somatório de 800 dividido por 3 aí, ok? Então, o valor total de deslocamento na nossa barra, no nosso caso, 0, será menos 180i, que é o referente à nossa barra AC, menos 800i, que é o deslocamento referente à nossa barra CD, menos 1.340 sobre 3i. Esse é o valor total do nosso deslocamento para o caso 1,0. Agora, nós vamos verificar o caso 1,1. Vamos intercalar os dois. Na barra C, nós temos aí 2 retângulos, ok? 2 retângulos na nossa tabela de Kurt-Bayer, SK. Esse deslocamento, ele será de 6 sobre EI. Agora, vamos analisar a nossa barra CD. Temos aí 2 triângulos, certo? Na nossa tabela de Kurt-Bayer, esses 2 triângulos nos levam a uma solução para a integral de 1/3 de S e K. Estão para o mesmo lado, observem isso, os valores estão para o mesmo lado, então permanece positivo. Temos aí para a barra CD, 8 dividido por 3 é I. A nossa barra DB, assim como para o caso 1,0, ela não tem nenhum valor de momento. Então, o nosso deslocamento causado pela barra DB ou BD, tanto faz, é igual a 0. Somando tudo o que acontece no nosso caso 1,1, temos 26 dividido por 3 é I. Certo, pessoal? Agora, nós vamos analisar o caso 1,2. A barra AC traz para a gente um triângulo e um retângulo. Lembrando que estão para lados opostos, então teremos como valor negativo, ok? Então, um retângulo com um triângulo trará para a gente um resultado de integral de meio S e K. Sempre, pessoal, pausem o vídeo, façam aí no caderno de vocês, para vocês irem acompanhando e entendendo o que está acontecendo, certo? Menos meio S e K, temos aí menos 18 EI para a barra AC. Agora, a barra CD trará para a gente um triângulo e um trapézio. Lá na nossa tabela de Kurt-Bayer, trapézio e triângulo, 1/6 SI, que multiplica K1 mais 2K2. Observem o seguinte, quero trazer aqui para vocês. O nosso triângulo, ele tem o lado maior oposto ao nosso triângulo da tabela de Kurt-Bayer. Então, nós teremos que espelhar os nossos gráficos aqui. Então, K2 passa a ser K1 e K1 passa a ser K2, certo? De maneira resumida, aqui, ó, o nosso 2 vezes K2 será essa parcela maior aqui, ó, certo? Ó, esse lado está para esse lado.
Então, I estará para K2, I estará para K2, ok? E não K1. Por isso que tem que acontecer essa inversão. Qualquer dúvida aí, vocês podem me perguntar. Mas temos que espelhar o que acontece, certo, pessoal? Negativo, porque estão para lados opostos, certo? Menos 128 dividido por 6 aí. Algumas pessoas, eu repito, podem fazer sem espelhar e fazendo sem espelhar encontrarão outro valor aqui. Vamos ficar muito atentos quanto a isso, certo? Por fim, no nosso caso 1, 2, nós temos a barra BD. A barra BD, em primeiro momento aí, ó, para o caso 1, nós já temos um momento igual a 0. Então, multiplicando um pelo outro, né, 0 vezes qualquer coisa, trará para a gente 0. Então, esse deslocamento que acontece aí, referente à barra DB, BD, é igual a 0. Então, tudo o que acontece em nossa estrutura será menos 18 é I, menos 128 sobre 6 é I. Teremos aí um valor para o deslocamento referente ao caso 1, 2, de menos 236 sobre 6 é I. Agora, a nossa análise, ela será caso 2, 0. Então, pessoal, não tem para onde correr. A gente tem que fazer todas as análises. 1 com 0, 1, 1, 1, 2. 2, 0, 2, 1, 2, 2. Não temos para onde correr. O deslocamento referente à barra AC é dado por 2 triângulos. Então, temos triângulo aqui na nossa tabela de Kirchhoff, 1/3 SIK. Por que positivo, pessoal? Porque estão para o mesmo lado. Temos para essa primeira situação 720 é I. Seguindo a nossa barra CD, ela terá aquela mesma análise que nós fizemos para o deslocamento causado no caso 1, 0. Por quê? Nós temos um retângulo e nós temos uma parábola. Essa parábola, ela inicia num ponto ali que forma um triângulo. Já vimos a superposição de casos básicos, certo? Então, nós vamos fazer uma análise primeiramente de trapézio. Desculpa, não, aqui em cima é um trapézio, certo? Faremos primeiro essa análise de trapézio com triângulo, certo? Lembrando que aqui nós temos aquela mesma situação. O triângulo, ele está para esse lado, então nós vamos ter que espelhar, ok? Temos, então, 1/6 positivo, porque estão para o mesmo lado, né? Estão voltados para o mesmo lado. SI, K1 mais 2, K2. K2 será essa parcela aqui e K1 é essa parcela aqui, ok, pessoal? 1280 sobre EI. Agora, a nossa próxima análise será com o trapézio e a parábola. Trapézio e parábola. 1/3 de SI, K1 mais K2. Então, para essa parcela trapézio parábola, 3.200 dividido por 3 é I. Toda a nossa barra DB ou BD, ela tem um momento ali, no caso 0, de valor igual a 0. Portanto, o deslocamento causado por essa barra será também de 0. E, por fim, no somatório de todas as situações, né? 720, que é o que acontece na nossa barra C. 1280, que é o que acontece com o nosso trapézio da barra CD, com o nosso triângulo da barra CD, mais 3.200 dividido por 3 aí, que é o que acontece relacionando o trapézio com parábola.
nós teremos aí um valor total de deslocamento para 2, 0, de 9.200 dividido por 3 é I. Próxima situação, nós temos que analisar o caso 2 com o caso 1, né? Nós tínhamos analisado o caso 1 com o caso 2, agora temos que analisar 2 com 1. O valor de deslocamento para essa situação será o mesmo. Então, nós temos o deslocamento para 2, 1 igual a menos 236 dividido por 6 é I. Nosso próximo passo, caso 2 com caso 2. Para a barra AC, nós temos 2 triângulos. Na nossa tabela de Kurt-Baer, nós temos 1/3 S e K. Substituindo os valores, nós encontraremos um resultado de 72 é I. Ok, pessoal? Próxima análise, a barra CD. Para a barra CD, nós temos trapézio interagindo com trapézio. Nossa tabela de Kurt-Baer traz pra gente essa formulinha pequena aqui, ó. Mas não tem mistério, né? É só substituir. 1/6 de S, 2 e 1, K1 mais I1, K2 mais I2, K1 mais 2 e 2, K2. Gente, façam com calma, não é nenhum bicho de 7 cabeças. É só fazer tranquilamente, pausem o vídeo, resolvam e depois venham para conferir os resultados, certo? Então, nós teremos aí um deslocamento de 1.216 sobre 6 é I. A nossa barra DB ou BD, agora, diferentemente das outras situações que nós já vivenciamos, ela tem aí 2 triângulos. Então, nós temos que fazer a análise porque vai gerar um deslocamento. A análise de triângulo com triângulo, 1/3 SK, certo? Resolvam e venham conferir. 64 dividido por 3 é I. Somando todas as situações que acontecem quando a gente interage caso 2 com caso 2, teremos 296 é I. Então, esses foram os valores que nós encontramos. Para deslocamento 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. O que o método das forças diz para a gente? Que é necessário utilizarmos esse sistema para encontrarmos os valores de x1 e x2. Esses valores de x1 e x2 são aqueles valores que nós retiramos da nossa estrutura hiperestática para transformar ela numa estrutura isostática. Então, a hora agora é substituir esses valores pelos valores que nós encontramos para cada uma das situações. Fazendo isso, deem uma pausa no vídeo novamente e vamos encontrar quem é x1 e quem é x2. Aqui, pessoal, x2 é essa força que acontece aqui e x1 é esse momento que acontece aqui em A, né? A e B. Encontramos aí para x1 um momento de 11,42 kN vezes metro e para x2 menos 8,84 kN. Menos por quê, pessoal? Porque a gente arbitrou essa força para o lado errado, né? Então, o lado correto é da direita para a esquerda, setinha apontando para a esquerda, ok? Menos 8,84, no caso aqui menos não, aqui como eu já alterei a nossa seta, aqui é positivo, pessoal. Como eu já fiz a alteração da seta, positivo.
e o nosso momento de 11,42 kN. Agora, nós temos esses valores, a gente consegue determinar quem é VA, quem é HA, quem é VB, que são os últimos valores que a gente precisa para resolver a nossa estrutura, para determinar os gráficos, né, os diagramas de momento fletor, esforço cortante e normal. Então, o somatório de forças horizontais será igual a zero. Se nós temos 8,84 positivo aqui, pessoal, novamente, repetindo, 8,84 para a esquerda, 10 para a direita, o restante será o nosso HA. Só corrigindo aqui novamente, peço até desculpa para vocês, mas é que primeiro vídeo, né, acho que dá para ter um desconto. Então, aqui o nosso valor é de HA e não HB, certo, pessoal? HA será de 1,16, seguindo da direita para a esquerda. O nosso somatório de forças verticais vai ser igual a zero. Nós temos VA, VB e a força resultante desse nosso carregamento distribuído, que será 5 vezes 8 metros, né? Lembrando, aqui tem 8 metros essa barra aqui 6 metros e essa daqui 4 metros. Então, 5 vezes 8 teremos os 40 quilonewtons. Para determinar esses valores, temos ainda o recurso de momento, menos VB, vezes os 8 metros, mais 40, que é a resultante, vezes os 4 metros, mais 10, que é referente a essa carga pontual, vezes os 6 metros, menos o nosso momento que já ocorre aqui, menos 8,4, que é essa força aqui, vezes 2. Aqui, pessoal, o menos, ele tá aqui, não é por causa desse valor aqui não, desse menos aqui não. O menos aqui está errado, aqui é positivo. Aqui é referente ao sentido desse momento, né? Ele é um momento anti-horário, por isso negativo. Diante disso, nós encontramos para VB o valor de 23,86 quilonewtons e VA 16,14 quilonewtons. A partir daí, a gente consegue determinar os nossos diagramas de momento fletor, de esforço cortante e do normal. Pausem o vídeo, façam antes, tá, pessoal? Aqui nós temos os valores dos nossos momentos, ok? Então, nós temos aqui um momento negativo agindo nessa barra, um momento como uma parábola nessa barra, exatamente por causa do carregamento distribuído, certo? E esse momento negativo na nossa última barra. Pausem o vídeo, façam o diagrama de esforço cortante, que terá como resultado 1,16, 16,14, 16,14, 8,84 aqui, certo? Lembrando que aqui, para o momento, para cima e para os lados negativo, dentro da nossa estrutura positivo. Aqui dentro da nossa estrutura é negativo e ao redor é positivo. E o nosso diagrama de esforço normal, mesma coisa, dentro nós temos valores negativos e fora valores positivos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. O vídeo vai ficar aqui para vocês olharem o dia e a hora que vocês quiserem. Façam sempre como eu oriento. Pausem o vídeo, desenvolvam, sigam com o vídeo. E
As dúvidas vocês podem mandar pelos nossos aplicativos aí de referência, tá bom? Um abraço, pessoal, se cuidem e até a próxima aula.